Olá pessoal, tudo bem? Espero que bem. Professor Pedro Henrique aqui hoje. Vamos conversar sobre um tema importantíssimo de trabalho. Todos os temas são importantes, professor? Todos os temas são importantes, tá? Mas hoje, mais importante ainda, grupo econômico, tá? Na minha prova vai cair, na sua prova do OAB vai cair, na sua prova de concurso, quando você for fazer, vai cair, na sua vida prática, advogando, vai cair esse tema também. Grupo econômico, artigo 2º, parágrafo 2º da CLT. Vamos bater um papo e dissecar esse tema tintim por tintim, neste caso, beleza? Vamos lá, me acompanhe comigo aqui nessa aventura que nos espera, que nos aguarda, tá? Sei que vocês estão aí ansiosos, professor, estou aqui roendo as minhas unhas, uma por uma, aguardando incessantemente para chegar esse seu vídeo, para que eu possa entender o que é, finalmente, grupo econômico neste caso. Então, se acalme-se, né, igual posso falar isso, né, se acomode no sofá, relaxa na cadeira, onde você está aí, vamos conversar um pouco sobre esse tema e vamos bater um papo aqui bem legal sobre o grupo econômico, os principais aspectos aqui, beleza? Bom, ó, meus amigos, grupo econômico, né? Professor, antes de começar, me dá um aspecto geral que vem a ser grupo econômico? Vamos lá, né? Eu sempre gosto, inicialmente, antes de iniciar os slides, material, a lei por si só, dar um apanhado geral sobre esse tema. Grupo econômico, então, ele é um tema rodeado de trabalho e é um tema pertinente lá na execução trabalhista. Quando eu falo grupo econômico, é porque existe mais de uma empresa com personalidades jurídicas distintas, com CNPJs distintos e que possui responsabilidades idênticas nesse caso. Então, por mais que a empresa possui uma outra personalidade jurídica, uma outra empresa, ela pode pertencer ao mesmo grupo econômico e desta forma eu poderia executar essa empresa. Olha que interessante. Então, professor, é possível que a minha empresa está aqui tranquila hoje e a outra empresa que sofreu uma execução trabalhista e eu ser responsabilizado por essa execução? Sim, mas você fala, professor, mas eu nem contratei ela, eu nem contratei a pessoa, eu nem realizei um ato com ela, né, nenhum ato de contrato de trabalho, e eu vou ser responsável? Vai sim, desde que exista um grupo econômico entre as empresas, neste caso. Então, quando você pensa assim, grupo econômico, pense em um grupo econômico famoso aí que existe, grupo econômico Itaú, Santander, temos várias subdivisões nestes bancos, né? E aí, nesse caso, irá existir um grupo econômico dentro desse tema. Então lá, Banco Itaú, Unibanco, Itaú Cartões, enfim, disseca ali vários temas. Da mesma forma, Santander, de forma geral ali, pertence a um grupo econômico neste caso. E aí, olha que interessante, uma empresa distinta com personalidade jurídica distinta irá responder uma ação trabalhista neste caso. E aí isso vai trabalhar o grupo econômico que vamos conversar aqui nesta aula. Beleza? Vamos lá? Vamos lá. Acompanhe comigo então, por favor, ó. Artigo 2º, parágrafo 2º da CLT diz o seguinte, ó. Sempre que uma ou mais empresas tendo, embora cada uma delas personalidades jurídicas distintas, estiverem sobre direção, controle ou administração de outra, ou ainda quando, mesmo aguardando cada uma sua autonomia, integram o grupo econômico, serão responsáveis solidariamente pelas obrigações decorrentes da relação de emprego neste caso. Olha só, então o artigo aqui é bem claro, né? Ele colocou lá, por mais que exista personalidades jurídicas distintas, ou seja, por mais que são empresas distintas, empresas autônomas nesse caso, ainda assim existirá responsabilidade jurídica entre elas. Elas podem receber uma futura ação trabalhista. Então, professor, então, primeiro ponto importante, né? São empresas distintas neste caso. Estou benzendo aqui, são empresas distintas neste caso, tá? Já vou falar mais sobre isso, que tem o controle, ó, direção, controle ou administração entre elas, que já vou explicar. E neste caso, elas respondem solidariamente esse tema. Perfeito? Já faço aqui uma ponderação inicial, peço que vocês fiquem atentos a esse caso, por favor, que esse é para o artigo 2º, ele foi alterado pela Reforma Trabalhista de 2017. A Reforma Trabalhista alterou esse parágrafo 2º aqui. Então, já faço um apelo aqui, por favor, não vai me errar isso na prova, né? Porque às vezes você faz uma prova anterior ou algo assim. Então, antes de 2017,
esse parágrafo segundo e o parágrafo terceiro, na verdade o próprio parágrafo terceiro nem existia, eles foram alterados. Fique atento para não estudar coisas erradas aí no seu material, ok? Então só estude coisas depois de 2017 para evitar dor de cabeça nesse caso, beleza? Vamos lá. Grupo econômico vertical. Quando eu falo em grupo econômico, meus amigos, temos dois tipos, né? Basicamente, grupo vertical ou grupo horizontal. Vamos por parte. Vamos entender primeiro grupo econômico vertical neste caso. Neste caso, é o mais comum que existe, né? Para que exista grupo econômico, igual o próprio parágrafo segundo colocou, tem que existir um controle, uma administração, entre elas, um controle, uma direção e uma administração entre elas. Ou seja, de alguma forma ou de outra, tem que existir um controle, uma subordinação, por exemplo, ordens de direção ou algo assim neste caso. E aí, o grupo econômico vertical é o mais comum. Neste caso, o grupo econômico vertical, irá existir uma empresa mantededora, né, uma mãe por si só, a empresa principal nesse caso, e que as demais escoam-se neste ponto. Vou dar um exemplo lá, eu falei um pouco mais cedo. O Itaú, né? Pensar no Banco Itaú como exemplo. Temos a empresa principal, o Itaú, né, pertencente lá, gigantesco por si só. E temos empresas abaixo dele, Itaú Card, Unibanco, enfim, vai tecendo ali neste caso. Ok, isso é um grupo econômico vertical, porque a empresa mãe lá em cima, ele realiza atos de direção, controle ou administração com as empresas abaixo. Então ali, ó, é o grupo econômico vertical. Então, professor, numa execução trabalhista, eu poderia executar a empresa principal, poderia executar as empresas filhas, entre aspas, né? Ou poderia executar as duas, ou uma só? Pode. São solidariamente responsáveis, desde que tenha direção, controle ou administração, que já vou explicar mais sobre isso. Perfeito? Então, esse grupo econômico vertical é uma das espécies doutrinárias que colocou para nós. A doutrina colocou isso como uma espécie. Então, ele é vertical, tem uma empresa principal e as demais empresas. Pensa assim, ó, como se fosse quase uma empresa, vamos pensar assim, uma empresa ABC, né? E temos lá a empresa DE, vamos pensar assim, ó, tem uma empresa lá uma empresa de transporte lá, uma empresa mãe. Temos outras empresas de borracharia, né? Outra empresa de funilaria, enfim, vai tecendo ali. Ok, essa empresa de transporte é a principal neste caso. Então, veja bem, né? É uma vertical essa obrigação nesse caso. Então, muda alguma coisa de uma para outra? Não, é só uma espécie. O grupo econômico nesse caso, um grupo econômico vertical, ok? O grupo econômico horizontal, por outro lado, como o próprio nome já diz, horizonte, né? Estão no mesmo no mesmo grau de autonomia neste caso. Não existe uma empresa principal, ou seja, não existe uma empresa mãe, uma empresa mantededora neste caso. Então, todas as empresas estão no mesmo patamar, né, no mesmo grau de hierarquia neste caso. Mas, entre elas, entre elas existe uma administração, um controle, entre elas. É como se fosse quase uma democracia, né? Todas estão no mesmo grau de hierarquia, não existe essa empresa mãe. Mas todas, nesse caso, respondem uma com a outra neste ponto. Então, também, esse é um grupo econômico horizontal neste caso. Perfeito? Essa nomenclatura horizontal ou vertical é só diz respeito à questão doutrinária, tá, pessoal? Não muda muita coisa na parte de execução trabalhista, na prática por si só, é só a questão doutrinária, perfeito? Então, vertical tem uma empresa mãe, mantededora, né, que tem as empresas abaixo do que ela. E a vertical, neste caso, estão no mesmo grau de hierarquia, todas elas neste ponto. Beleza? Ok? Adiante, meus nobres, ó. Outro ponto importante também, ó. O parágrafo terceiro colocou o seguinte, ó, o segundo parágrafo terceiro colocou o seguinte, ó, não caracteriza grupo econômico a mera identidade de sócios, sendo necessárias para a configuração do grupo a demonstração de interesse integrado, a efetiva comunhão de interesses e atuação conjunta das empresas dele integrantes neste caso. Olha só, esse artigo 3º, vou até soltar aqui minha mão agora, né? Esse de terceiro, ele veio pela reforma trabalhista. Então, a reforma trabalhista apresentou esse artigo. Deixou bem claro esse ponto, tá? Então, eu coloquei aqui, ó, não caracteriza grupo econômico a mera identidade de sócios. O simples fato de ter os mesmos sócios não gera grupo econômico neste caso.
Tá? Então isso é própria jurisprudência, já tinha entendido faz bastante tempo, mas a reforma de 2017 pacificou isso por final, né? Neste caso, o simples fato de ter mais de um sócio, melhor, ser empresas distintas com o mesmo sócio, não torna ele grupo econômico. Vou dar um exemplo, ó. Pense aqui, estou aqui hoje, vou montar hoje uma borracharia. Eu com o João, ok? Montamos a borracharia. Depois, outro dia, eu vou lá e monto uma farmácia. Eu e o Antônio montamos uma farmácia aqui nesse caso. Perfeito. Professor, é grupo econômico isso? Sim ou não? Me respondam aí do outro lado. Lógico que não, né? O simples fato de ter eu como sócio das duas empresas, da borracharia e da farmácia, não torna esta empresa um grupo econômico. Para ser grupo econômico, já vou explicar melhor para você sobre isso, conforme para o segundo artigo, o segundo fala, que tem que ter direção, controle ou administração entre elas. O simples fato de ter isso não é. O próprio artigo colocou, não caracteriza grupo econômico a mera identidade de sócio. Não é porque eu sou dono aqui e dono lá que é grupo econômico neste caso. Então tem que ter algo a mais neste caso. Perfeito? Então, deixo bem claro isso, tá? Não vai me errar isso na prova, em OAB, concurso. E é muito comum os alunos errarem esse ponto, colocar lá, só porque é o mesmo grupo econômico, é só porque é mesmo sócio, grupo econômico. O senhor Pedro é sócio nessa borracharia e sócio na farmácia, grupo econômico. Outro exemplo, o pessoal erra bastante também, né? O senhor Pedro é grupo, vamos pensar, eu estou aqui hoje, né? Vou lá e montei uma sociedade com o João, montamos uma farmácia com o João, ok. Lá em outra cidade, ou na mesma cidade mesmo, eu montei uma outra farmácia com o Fernando neste caso. Ah, professor, agora é grupo econômico, né? Também não. Não é porque é a mesma atividade que é grupo econômico. Para ser grupo econômico tem que ter direção, controle ou administração entre elas. Caso contrário, não é grupo econômico neste caso. Ok, meus amigos? Compreenderam isso? Espero que sim, tá? Não é porque... professor, então basicamente é o seguinte... O mesmo sócio não caracteriza, a mesma atividade também não caracteriza. Para caracterizar grupo econômico, repito, tem que ter direção, controle ou administração, entre elas, que já vou explicar o que é o conceito neste caso. Perfeito? Então não vai me errar isso em prova do AB, concurso, isso cai muito. Até na minha prova também, quem está estudando para minha prova aí, né? Então nesse caso também não vai me errar isso na minha prova, que eu vou puxar a sua orelha lá de raiva neste caso. Ok? Tá bom? A mera identidade de sócio não torna grupo econômico neste caso. Ok? Vamos lá. Adiante, meus nobres. 5 elementos, tá? Coloquei aqui, 5 são os elementos, componentes da estrutura do grupo para fins da relação de emprego. O Carlos Henrique Bezerra colocou aqui, Leite, né? Colocou o seguinte, quais são esses requisitos, elementos? Tá ali, pluralidade de empresas, autonomia de cada uma delas, relação entre elas de domínio, dominação, a empresa-mãe sobre as demais participantes, atividade necessariamente econômica, solidariedade entre todas elas neste caso. Então, o doutrinador aqui no caso, né, o Carlos Henrique Bezerra Leite, colocou aqui alguns elementos para caracterizar o grupo econômico. Eu, particularmente, também comungo dessa ideia dele, tá? Diz assim, então, primeiramente, para ser grupo econômico, tem que ter uma pluralidade de empresas. Pluralidade de empresas nesse caso. O primeiro conceito é simples. Como assim, professor? Ou seja, tem que ter mais de uma empresa. Ponto final. Né? Tem que ter empresa A e empresa B. Para ser grupo econômico. Empresa A, empresa B, empresa C, empresa D. Uma única empresa. Uma empresa fosse uma única empresa, não teria grupo econômico. Lógico que não, né? Se faz grupo econômico, então tem que ter mais de uma empresa para ter o grupo econômico neste caso. A pluralidade de empresas. Fácil. Base isso, né? Requisito sine qua non, né, da própria empresa. Outro ponto. A autonomia de cada uma delas neste caso. Ou seja, personalidade jurídica próprias neste ponto. Então veja. Outro elemento do grupo econômico é a questão da autonomia entre as empresas. As empresas são autônomas entre elas. Não é que uma depende da outra para existir. Não é que uma fornece material para a outra para existir. Pode até ser, mas o elemento neste caso é sua autonomia. Elas vão ter a personalidade jurídica distinta. A empresa A será a empresa A, empresa B, empresa B. A empresa A faz calçados, né, enfim, calçados masculinos. A empresa B faz roupa feminina. Pertence ao mesmo grupo? Vamos colocar que pertence. Direção, controle e administração. Então pertence ao mesmo grupo econômico neste caso.
tá? Veja, repito, tá? Autonomia em cada uma delas, cada uma possui sua personalidade jurídica distinta, são distintas nesse caso. Logicamente também, é quase outro elemento simples, porque se fosse a mesma empresa, não teria grupo econômico neste caso. Então, são personalidades jurídicas distintas neste caso, ok? Outro elemento aqui, ó, que o nosso autor colocou, relação entre elas e dominação, direção, controle ou administração neste caso. Então, outro requisito, esse requisito basilar, requisito essencial, importantíssimo. Como terceiro elemento, neste caso, o doutrinador colocou o seguinte: existe a questão de ter uma relação, né, de domínio, direção, controle ou administração. Então, para se formar o grupo econômico, tem que ter obrigatoriamente a presença de um deles, ou uma direção, ou uma controle, ou administração, entre elas nesse caso. Como se fosse quase, entre aspas, uma relação de domínio. Uma dá ordem para outra, outra dá ordem para outra, e assim de forma sucessiva nesse caso. Então, por exemplo, uma solicita que realize procedimento de dispensa da seguinte forma: a revista da empresa colocou lá o grupo econômico, o RH é o mesmo RH para todas as empresas. Enfim, isto mostra a questão de administração e controle entre elas neste caso. Perfeito? Então, tem que ter esse domínio, tá? Obrigatoriamente. Talvez fique uma dúvida assim, pessoal. Ó, professor, qual é a dúvida que está me surgindo aqui? Que eu estou sentindo que está surgindo essa dúvida aí com você. Professor, tá, mas como é que eu vou provar isso no processo? A direção, a questão da administração, direção ou controle neste caso? Simples. Essa prova no processo, na parte processual, pode ser provada de qualquer forma. Vou dar um exemplo, até trouxe uma jurisprudência aqui, mas vou até adiantar ela, por exemplo. Ó, vamos supor que a empresa A e a empresa B possui o mesmo RH. Opa, é um indício de direção, é o elemento nesse caso de direção. Ah, professor, também pertence à mesma diretoria. Diretoria da empresa A e da empresa B é a mesma diretoria. Vamos supor aqui, professor Pedro, diretor-geral, ele dá ordem à empresa A e à empresa B. Opa, mais um elemento, mais um elo se fecha para o grupo econômico. Ah, as correspondências da empresa está no mesmo endereço, mais um elo que se fecha. Ah, o sócio, o diretor-geral, neste caso, recebe as correspondências de ambas as empresas em sua residência, mais um elo que se fecha. Então, ou um exemplo mais simples também, uma agenda que a empresa dá anualmente consta lá, empresa A, empresa B, neste caso. Ah, a questão jurídica, né? O próprio advogado é de ambas as empresas nesse caso. Perceberam que existe nesse caso requisitos, elementos de dominação, ou seja, controle, administração, controle, direção ou administração entre elas? Existe, né? Por exemplo, o simples fato de ter o mesmo RH, por exemplo, existe um controle entre elas. Ah, o fato de ter questões jurídicas, o mesmo advogado para ambas as empresas, há outro elemento nesse caso. Então, nas provas, concurso ou na vida prática especificamente, esses elementos é que vão formular esse requisito, este elemento da dominação. Porque existe a direção, controle ou administração nesse caso. A nossa legislação não conceituou o que é cada um deles, mas dá para entender pela própria doutrina e pela própria jurisprudência nesse sentido. Eu até trouxe algumas decisões aqui para vocês que já eu vou explicar para esses pontos. Beleza? Então, outro elemento aqui, nosso terceiro elemento, né? Terceiro elemento aqui é a questão aqui, né, da relação de dominação nesse caso. Beleza? Quarto elemento aqui, ó, da atividade necessariamente econômica neste ponto aqui, ó. Esse é um ponto mais polêmico, tá? Diz respeito à doutrina, especificamente o próprio legislador aqui colocou, o próprio doutrinador colocou, que tem que existir nesse caso uma atividade econômica, ao ponto que uma empresa, simplesmente uma empresa de cunho não fim lucrativo, pensar assim, uma associação, uma fundação ou algo assim, esta empresa especificamente não é possível grupo econômico. Então, é um tema bem polêmico, tá? Então, por exemplo, se fosse uma associação sem fins lucrativos, ou uma fundação sem fins lucrativos, poderia fazer grupo econômico com uma outra fundação? Para boa parte da doutrina, não, tá? Mas esse tema é bem polêmico neste caso, tá? Eu também entendo que não é possível grupo econômico neste caso. Então, por exemplo, se eu trabalho com uma associação Pedro Henrique neste caso, né? Destinado a ajudar pessoas que são gordinhas igual o professor Pedro a emagrecer neste caso.
Perfeito. Então, essa associação, se eu tivesse mais de uma associação assim, não poderia chamar como grupo econômico neste caso. Mas é bem polêmico neste caso. Ok? E por fim, como último... Perdão. Aqui, ó. Como último requisito, solidariedade entre todas elas, consequência jurídica para o direito do trabalho, neste caso. Como último elemento aqui, na verdade, não é nenhum elemento neste caso, né? É que a responsabilidade entre elas é solidária neste caso. Então, quase como se fosse um efeito jurídico desse grupo econômico neste caso. Perfeito? O elemento que eu mais destaco aqui é a direção. Basicamente, na prática, ou nas provas por si só, existindo controle, administração, né, direção entre elas, existirá grupo econômico obrigatoriamente. Ou seja, uma relação de domínio entre elas, existirá grupo econômico neste caso. Perfeito? Então fique atento a isso. Se existir essa palavra, uma empresa exercia sobre a outra direção, exercia sobre a outra o controle, é quase certeza que vai existir grupo econômico neste caso. Melhor, certeza que vai existir grupo econômico neste caso. Ok? Adiante. Ó, então coloquei aqui, ó, os elementos dominantes, tá? Direção, controle ou administração nesse caso, ó. Porque tá aqui no artigo, ó, tá aqui, ó. A própria, tá aqui, ó. Tá aqui, ó, para o segundo, ó, sempre que uma ou mais empresas, tendo embora cada uma delas personalidades jurídicas próprias, estiverem sob direção, controle ou administração de outra, ainda quando as mesmas, aguardando cada uma a sua autonomia, integram o grupo econômico, serão responsáveis solidariamente pelas obrigações decorrentes da relação de emprego, neste caso. Coloquei aqui um conceitinho, ó, um conceito bem simples, ó. Controle significa, via de regra, preponderância acionitária, né? Direção, que é a externalização do controle e a consequência do poder de subordinação, subordinar pessoas, né? Administração, que concerne a ideia de que a organização visando um fim imposto ou disciplinando pela pessoa, pela empresa administradora, neste caso. Mas, basicamente, esses elementos aqui serão formados por esse aspecto. O requisito de dominação entre elas, existirá o grupo econômico neste caso. Tranquilo? Simples, né? Então fique atento a isso. Se você vê que uma empresa é o mesmo RH, é o mesmo gestor financeiro, é o mesmo diretor neste caso, é o mesmo... o próprio uniforme da empresa consta as duas empresas, uma empresa aqui do outro lado, né? Tudo isso são elementos que comprovam o grupo econômico neste caso. Beleza? Então, outro ponto aqui, ó, solidariedade trabalhista, né? Então, aqui, ó, responsabilidade solidária versus a responsabilidade, né? Responsabilidade, né? Tá escrito errado ali, ó, idade subsidiária neste caso. Então, ó, neste caso do grupo econômico, a responsabilidade dela é uma responsabilidade solidária, tá? É uma responsabilidade solidária, ou seja, todas as empresas do grupo econômico respondem solidariamente pela dívida. Então, ao ponto que eu posso executar a empresa A, a empresa B, ambas as empresas, uma ou outra, elas são solidariamente responsáveis nesse caso. Professor, e se existir nesse caso um contrato ou algo assim? Não. Se é grupo econômico, eu posso executar qualquer uma delas. Então, por exemplo, assim, ó, eu trabalhei na empresa Pneus SA. Pneus SA. Eu sei que a empresa Pneus SA tem um grupo econômico que pertence à empresa Pneus SB. Beleza. Eu posso executar SB ou SA? Posso. Posso executar as duas? Posso. Por mais que a empresa SB não é responsável, não me contratou por si só, ela também vai responder o processo porque pertence ao grupo econômico neste caso. Deixo bem claro aqui, tá, que não é uma responsabilidade subsidiária. Como assim, professor? Ou seja, não possui nesse caso uma responsabilidade subsidiária, né? Ou seja, se fosse subsidiário nesse caso, eu teria que executar a primeira empresa A para depois jogar na B e assim de forma sucessiva. Aqui não, tá? Não é subsidiário, não é subsidiário de uma de outra. Eu posso executar diretamente uma ou outra ou todas neste caso. Perfeito? Então, o grupo econômico não possui responsabilidade subsidiária neste caso. Ok? Não vai me errar isso também nas provas, hein? Adiante.
Ó, outro tema importante é o rural, né? Diz aqui, ó, o grupo econômico do rural está definido no artigo 3º do parágrafo 2º da Lei 5.889/73. Lá está estipulado essa questão do rural. Basicamente é igual ao urbano, diz assim, ó, sempre que uma ou mais empresas, embora tendo cada uma delas personalidade jurídica própria, estiver sob direção, controle e administração de outra, ou ainda quando a mesma guardando cada uma sua autonomia, integram um grupo econômico financeiro rural, sendo responsáveis solidariamente das obrigações decorrentes da relação de emprego, neste caso. Então ali, ó, neste caso rural, pessoal, também existe grupo econômico neste caso, tá? Segue o mesmo formato urbano, existirá aqui uma relação de coordenação entre elas neste caso. Perfeito, meus amigos? Então, ó, vamos finalizar por aqui então. Vimos aqui hoje, pessoal, né, a questão do grupo econômico, conceito, fundamento legal. Eu coloquei para vocês um ponto importante, que o grupo econômico vai existir independentemente se existir empresas jurídicas distintas, com personalidades jurídicas distintas neste caso. Existirá esse grupo econômico desde que existe como base, como elemento básico nesse caso, uma direção, um controle ou uma administração entre elas. E nesse caso, existirá grupo econômico obrigatoriamente. E aí, ambas as empresas passam a responder solidariamente pela dívida neste caso. Perfeito? Então é isso. Fechamos por aqui. Muito obrigado por sua presença. Até mais. Tchau, tchau. Forte abraço. Bons estudos, hein?